Olá, pessoal. Boa tarde. Acho que agora vocês estão conseguindo me escutar, né? Depois você me avisem aí se o áudio tá tudo certo, se o vídeo tá tudo certo. Boa tarde, gente. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Ai, obrigada, Rodney. Acredito que vocês estão escutando bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma masterclass. Já estou reconhecendo alguns nomes aí, mas acredito que temos pessoas novas também, pelo que eu estou vendo aqui na lista. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é muito especial, muito mais próximo ao meu dia a dia, próximo ao à minha operação aqui de todos os dias dentro da Pipefy, de todos os tipos de processos que eu tenho, que eu faço treinamento sobre, então vai ser uma aula bem legal. Pessoal, vamos esperar só mais 2 minutinhos no máximo, tá? Porque temos pessoas aqui ainda na fila que estão entrando. Logo vou me apresentar. Mesmo para os que já me conhecem, que já estão cansados de escutar a minha voz. E vou falar um pouquinho sobre as regrinhas aqui da nossa aula, tá? Hoje estou sozinha, tá? Já até recebi essa dúvida aqui. É, Dependendo da aula, pessoal, eu chamo uma pessoa aqui, um convidado especial da Pipefy, para juntar a mim, para falar um pouquinho sobre o assunto, tá? A última aula que nós tivemos foi no fim de fevereiro, foi antes do carnaval, e nós falamos sobre PipeSign, tá? A nova solução de assinatura digital dentro da Pipefy. E aí eu chamei o Luiz, que no momento está de férias, tá? Senão eu até chamaria ele para essa aulinha também. Mas ele tá uma das pessoas responsáveis ali pela nossa funcionalidade do PipeSign, tá? Se vocês tiverem curiosidade em relação às outras aulas que nós já fizemos esse ano, ano passado, ou até as aulas futuras que teremos aqui na Pipefy, podem me mandar um e-mail, podem perguntar se eu já tenho um calendário, tá? Que eu posso compartilhar aí com vocês. Não é visível para todo mundo, tá? Porque esse calendário pode mudar, por isso que a gente não divulga com tanta antecedência. Mas eu já posso falar para vocês algumas pautas que nós estamos pensando. Podem sugerir pautas, tá? Podem sugerir funcionalidades, indústrias específicas, departamentos específicos que vocês gostariam que a gente cobrisse também, tá? Que tudo isso vai ser levado em consideração, tá? Vou mandar aqui no chat, assim como eu sempre mando, o meu e-mail, tá? Acredito que muitos de vocês já têm acesso, mas quem não tiver, pode me enviar essa dúvida. Se for algo que eu não posso cobrir, eu vou encaminhar para a pessoa certa, tá? Camila, vi sua pergunta aqui no chat. Você consegue sim, tá? Depois eu vou enviar a gravação, tá? Então, logo eu já explico essas regrinhas aqui para vocês. Acredito que todo mundo que estava na fila já entrou, mas podem compartilhar aqui o link, tá, dessa sessão com os seus colegas, tá? Quem tiver disponível agora ainda dá tempo de entrar. Nós vamos seguir aqui no máximo até 3 horas da tarde, tá? Horário de Brasília. E depois até quinta-feira, tá? Só não prometo até amanhã, porque tem um dia cheio de treinamento aí, pessoal. Mas até quinta-feira vocês recebem esse e-mail com a gravação, tá? Bom, então vamos começar. Muito prazer, bem-vindos novamente. Meu nome é Fernanda, eu sou treinadora de produto global aqui na Pipefy, tá? Muitos de vocês, como eu disse, já estão familiarizados aqui com a nossa estrutura de treinamentos, tá? Mas eu sempre deixo disponível aí o meu e-mail no chat para vocês me consultarem. Pode ser dúvidas sobre tudo, como eu disse, se eu não souber a resposta, se não for sobre alguma funcionalidade da Pipefy, se for sobre o plano de vocês ou o gerente de conta de vocês, eu sempre encaminho aí para a pessoa certa, tá joia? E no treinamento de hoje, antes da gente iniciar, gostaria de esclarecer alguns pontos aqui.
tá? Pessoal, o chat está super aberto aí para todo mundo, podem interagir, podem perguntar podem consultar aí o que vocês quiserem em relação ao meu e-mail, se tiver tudo certo com o áudio, com o vídeo, mas eu vou pedir que as perguntas sejam encaminhadas pelo botão de QIA, tá? Só porque muitas vezes eu não consigo ficar de olho no chat e pelo botão de QIA a gente controla aí como, né, para ter certeza mesmo que todas as dúvidas aí serão respondidas, tá? Se eu não conseguir cobrir todas as dúvidas enviadas pelo QIA aqui na sessão ao vivo, eu envio depois por e-mail para vocês individual, tá? E o mais importante, pessoal, o treinamento está sendo gravado, tá? Como eu disse, vocês vão receber, além da gravação, esse material que eu estou compartilhando aqui, tá? E o mais importante ainda, que eu gosto muito de ressaltar, que eu acredito que muitas pessoas não estavam cientes disso, tá? A gravação que nós enviamos, após a aula, o treinamento, é na nossa Pipefy Academy, o que significa que é considerado um mini curso, tá? Porque vocês vão assistir essa aula por 1 hora, certo? Então, é contabilizada como um mini curso. E se vocês assistirem no Pipefy Academy, vocês ganham esse certificado. Tá? Não sei se estou falando só por mim, mas eu adoro colecionar certificados. Acredito que faz muita diferença, não só no meu plano de carreira, de desenvolvimento, como para minha liderança, assim como para minha rotina, né? Eu gosto muito de organizar o meu tempo, gerir bastante as minhas atividades, e eu consigo saber ali que dediquei aquela hora do meu trabalho para um assunto, né? Uma funcionalidade, nesse caso que estamos falando de inteligência artificial, que com certeza vai agregar bastante ou para minha rotina usando o Pipefy, ou para o meu dia a dia, ou para o meu conhecimento de mercado, para, né, infinitos motivos. Então eu gosto muito de ter esses certificados. E não tem segredo, a Pipefy Academy é gratuita. Se você tem uma conta da Pipefy, você tem um Pipefy Academy, tá? É, Vou mostrar aqui para vocês no final esses materiais de apoio. O Pipefy Academy é um deles, tá? É um ambiente que tem vários cursos sobre funcionalidades, sobre departamentos, vários tópicos dentro da Pipefy. E lá a gente coloca essas aulas, tá? Vocês vão receber o link antes da maioria das pessoas, porque depois a gente divulga para todo mundo. Mas vocês conseguem, né, acessar a aula depois e obter esse certificado, tá? Não tem nem prova, tá? Tem outros cursos lá que tem prova, que são um pouquinho mais difíceis, mas também são mais gratificantes. Tem aquele certificado de mais horas no final. Então, eu até recomendo que vocês explorem, tá? Pessoal, vamos começar então. Lembrando que o QIA está aberto. A partir de agora já podem enviar qualquer dúvida que tenham, tá? Como vai funcionar aqui a nossa aula? Vou cobrir um pouco do teórico, do nosso posicionamento ali de mercado, e depois vou passar para a prática. Vou mostrar algumas demos que já temos prontas aqui para vocês, e depois eu vou entrar no produto mesmo, que é ao vivo, tá? Pessoal, o que vou falar agora não é fixo o Pipefy, é apenas como que a Pipefy se adaptou também ao mercado, tá? Mas vemos que agentes de IA é a próxima fronteira da automação de fluxos de trabalho, tá? Quando estamos pensando numa escala de nível de automação e inteligência, a gente vê um progresso, tá? Uma evolução em termos dessas funcionalidades, dessas metodologias, tá? Não vou falar nada muito avançado aqui, pessoal. Vocês não precisam se ligar muito em termos aqui, tá? Vou falar roteiro, RPA, machine learning. Vocês não precisam focar muito nesses termos. Vocês foquem ali nessa descrição, em como essas automações foram se evoluindo e foram desenvolvendo em termos de fluxos de trabalho, tá? Começamos ali com uma automação de tarefas digitais repetitivas com uma mínima variabilidade no fluxo de trabalho, tá? Isso segue com ainda uma automatização dessas ações repetitivas, mas com mais interações, né? Baseado no comportamento, na interface do usuário. A gente vê essa mudança com aprimoramentos de UX, né? Que a gente chama de User Experience. Então, em todo o caminho, o fluxo, a jornada que o usuário vai ter dentro da plataforma, como que isso é refletido nas nossas automações, tá? A partir do momento que entramos com o machine learning nesse andamento, nesse progresso e desenvolvimento, temos modelos de aprendizado de máquina para adaptar esses fluxos de trabalho com base nesses padrões.
É assim que a gente chega naquela inteligência artificial que não só trabalha para a gente, como entende o que nós estamos procurando a partir de uma descrição, né? Nenhuma, já comecem a pegar um pouco dos segredos que eu estou falando aqui. Nenhuma inteligência artificial vai ler a nossa mente. Por enquanto, eu não trabalho com esse tipo de IA, não, tá? A IA que vai trabalhar para mim, que vai me ajudar, que vai ser um agente autônomo, ela vai trabalhar em cima de uma descrição, em cima de um prompt, tá? Em cima dessa interatividade, certo? E aí a gente chega em assistentes inteligentes, que seria a automação dessa resolução de solicitações, né, em alto volume já, envio de tickets, por exemplo, em nome de usuários, adaptando ali as interações com bases nas respostas. Então, isso tem muito relacionado com um chatbot, né, com aquela conversa que nós temos com a IA, por exemplo. Finalmente atingimos ali o pico, né? O pico atual, que é agentes de IA. Os agentes têm uma abordagem iterativa e interativa para a automação. Então, os agentes de IA, eles são capacitados a engajar em um processo mais dinâmico, mais autorreflexível em relação ao nosso processo, tá? Vamos seguir um pouco aqui para eu explicar o que são agentes de IA e os tipos de agentes que nós temos, tá? São programas autônomos, podemos pensar também como supervisionados, tá? Além do fato que eu expliquei para vocês que nenhuma inteligência artificial vai ler a nossa mente, nenhuma inteligência artificial também vai trabalhar sozinha. Sempre será supervisionada, né? Será autorizada e detalhada por seres humanos. Mas os agentes são capazes de criar e executar tarefas, tomar decisões independentes, baseado em padrões que nós estabelecemos, e se adaptar a diferentes contextos. Eles podem utilizar e aproveitar diversas ferramentas, né? Nesse caso, pode se aproveitar de automações, bases de conhecimento, interfaces e outros modelos, para aumentar a eficiência e gerar um impacto bem, que mude bastante o nosso cenário, tá? Os tipos de agentes que temos no mercado, viu, pessoal? Isso será refletido na Pipefy, muito da maneira como vocês utilizam, na maneira como o cenário é estabelecido. Temos os construtores, que seriam os agentes que criam aplicações em toda a organização, tá? Então, são agentes que criam pipes, criam automações, criam campos e outros agentes, tá? Lembrando, nem todas as funcionalidades, todas as opções que eu estou cobrindo aqui estão já disponíveis no produto da Pipefy, mas são possibilidades que nós temos, tá? E, obviamente, previsões que nós queremos ali para o futuro também. Temos os agentes especialistas, gostaria de um foco bastante nesse daqui, tá? São responsáveis por tarefas e escopos específicos, como agentes autônomos orientados a executar essas tarefas. Temos os operadores, que são responsáveis por um pipe específico, gerenciando os especialistas e atuando ali em registros. E temos os orquestradores, que são capazes de montar vários pipes e outras fontes de conhecimento em toda a organização. Gostaria que vocês fizessem uma certa comparação com os agentes e pessoas, tá? Colaboradores, funcionários, colegas de trabalho, analistas, gerentes, o que for, tá? Mas comparem esses agentes autônomos com essas pessoas que vocês têm no ambiente de trabalho, tá? E como poderia se encaixar aqui. Não necessariamente substituir, mas auxiliar, servir como esse agente de trabalho para todas essas pessoas envolvidas no processo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Vamos lá. Qual é a frase que, se vocês não lembrarem de nada que eu falei, vocês vão lembrar dessa frase, por favor. Se você sabe pedir, a IA vai saber entregar, tá? Pessoal, já recebi muitas dúvidas mesmo, tá? De vários clientes nacionais e internacionais, de automações que não deram certo, tá? De agentes de IA, vocês logo vão ver essa mudança de nomenclatura aqui no produto, tá? Que não deram certo, tá? E em muitos, 99% desses casos, era um problema de prompt, era um problema de instrução,
era um problema do processo, não um problema da IA, tá? O 1% era uma opção que a IA ainda não tinha possibilidade de executar. Então, dava errado, tá? Mas se a IA consegue executar dentro das permissões do nosso produto, a gente só precisa saber pedir, tá? Podemos ver aqui que a Pipefy atingiu esse nível de abrangência muito interessante. A gente começa com mudanças tecnológicas ali no nosso dia a dia, com processos, com várias possibilidades que a gente tem dentro do produto, que seriam possíveis somente com código, tá? Gosto muito de ressaltar aqui, pessoal, eu não sou programadora, eu não gosto de mexer com código, eu venho de um histórico de humanas, tá? Não gostava nem de planilha, certo? Hoje eu sei fazer tudo dentro da Pipefy. Até o que envolve código, mas eu prefiro quando não envolve, que é a grande parte, né? Ou seja, um pouco de integração eu até mexo, mas tudo que eu estou falando aqui agora, inteligência artificial, agentes, todas essas possibilidades, zero código. É linguagem natural. Temos um pouco de código dentro da Pipefy, mas nesse assunto aqui, que envolve novamente integrações, né, coisas mais avançadas, se estamos cobrindo IA, estamos cobrindo todas essas possibilidades de agentes autônomos trabalhando para os nossos processos em vários tipos de departamentos, é uma linguagem natural, fácil de manejar, fácil de usar e fácil de gerenciar, tá? Qual é a nossa proposta? Agora somos uma plataforma de agentes, né? Temos as nossas regras de negócio, temos as nossas automações, temos os dados próprios ali de cada cliente, e agora nós temos essa camada de raciocínio cognitivo para construir um workflow inteligente, tá? Então, naquele momento que eu disse para vocês pensarem em cada pessoa envolvida nos processos de vocês, é assim que vamos pensar nos agentes. Podemos ter agentes de RH, agentes financeiros, agentes de suporte, agentes de compras, infinitas outras possibilidades de acordo com cada departamento. E ainda podemos acrescentar o elemento de conectores nativos, né? Seja com sistema de ferramentas, outros tipos de sistemas de enriquecimento também, para fazer essa integração possível de Pipefy com outras plataformas, tá? Ainda vamos fazer uma masterclass unicamente sobre integrações, tá? Hoje vamos dar um passinho para trás ainda, falar sobre esse workflow inteligente com a inteligência artificial. Então, quais são as aplicações de IA dentro do Pipefy? Nós temos os assistentes e nós temos os agentes, tá? Os assistentes são Analytics e o Assistant, tá? O Analytics, ele vai trazer insights sobre a sua operação. Ele está disponível dentro de cada pipe, tá? Inclusive, tivemos uma grande novidade a partir do dia 17 de março, acredito que estará disponível pela grande maioria, maior parte da base, tá? E até o final do mês, acredito que, se não para todos, para mais ainda. Mas se vocês tiverem interesse, posso conversar ali com a nossa PM para já deixar isso disponível para vocês, tá? Tenho aqui um pipe, certo? Não vou mostrar exemplos práticos do Analytics aqui, eu só queria mostrar uma mudança que a gente teve do layout de interface, tá? Estão vendo o botãozinho aqui de IA? Ficou bem mais bonito, tá? E aqui a gente tem algumas sugestões de análises que a gente pode fazer em relação a cada processo, até sugestões de perguntas, tá? Esse seria o Analytics. A mudança que estará ativa para todos vocês, acredito. Até mês que vem é certeza, tá? Mas até dia 17, para a grande maioria das nossas organizações, é essa mudança de layout, para vocês entenderem melhor esses termos, tá? Então, esse é o Analytics. E nós temos também o Assistant, tá? O Assistant, pessoal, é disponível para parte de vocês, e aí vai depender da sua permissão e desse nível que já foi estabelecido dentro da organização de vocês, tá? Mas o assistente, ele fica aqui, ele fica fora do pipe. Ele fica basicamente perto do seu painel administrativo, por isso que vai depender da sua permissão, tá? E o assistente de IA vai tirar dúvidas e abrir solicitações, tá? Como podemos comparar ali com os chatbots, tá? Mas no momento a gente vai focar, depois também teremos uma aula sobre esses assistentes, tá? Acredito que para a outra metade do ano, porque estamos ainda aprimorando essas funcionalidades. Mas no momento vamos falar sobre os agentes, tá? Os agentes, eles podem ser ou construtor,
que vai criar aplicações ou pipes, tá? Vocês podem pensar dessa maneira como um ponto inicial, porque o nosso builder ou construtor para criar pipes já existe, né? Então a gente está usando ali os termos aplicações para dar um spoiler do que vem do futuro, tá? E o nosso agente especialista, que vai executar ações específicas, tá? Pessoal, o agente construtor, deixa eu abrir aqui numa nova aba. É esse daqui, ó. Deixa a IA criar o seu próximo pipe. Aqui temos algumas sugestões, tá? E aqui também temos uma mudança de layout. Olha, ó. Esse é o builder, construtor, né? Então a gente pode criar um pipe específico, você pode pedir sugestões e pode já até estabelecer um cenário aqui que você quiser, certo? Esse é um dos nossos agentes, porque não vai ser só uma interação. Até o builder até tem essa interação. Você consegue conversar com o nosso builder, mas ele vai executar. Ele é um agente, certo? Então, vamos voltar aqui que eu gosto muito de ressaltar isso aqui com vocês. Aqui, ó, os nossos tipos de agentes, né? A gente tem construtor, especialista, operador e orquestrador, tá? Eles estão executando tarefas. Então, o builder, ele vai criar um pipe, isso é uma execução, certo? O assistente vai ter essa troca, é uma análise, um insight. Não vai necessariamente executar alguma ação para você, tá? Mas a gente vai focar aqui no especialista. O especialista é o que vocês conhecem, tá? Muitas pessoas que utilizaram ano passado estavam com um termo diferente. A gente agora adaptou para agente de IA por causa mesmo dessa mudança que tivemos em raciocínio de mercado, tá? Dentro de temos dois caminhos para vocês chegarem, tá? Mas o principal, automação, criar nova automação. E aí vocês podem, obviamente, selecionar aqui qualquer gatilho, tá? Vamos supor quando um kart for criado, aí nós temos crie um agente de IA. É a primeira opção de ação do lado direito aqui que vocês vão ver. Esse é o especialista, é a automação de IA que vocês conhecem, tá? E aqui eu gostaria de trazer um exemplo, pessoal, em relação a agentes de reembolso de despesas que poderiam trabalhar para você. Então, vamos ver aqui Isso é um pipe, tá? A gente só organizou aqui dentro de um slide, mas pensem nisso naquela visão Kanban que nós conhecemos tão bem, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, para nossa gestão de demandas. Isso é um Kanban, certo? Então, opa, já estou dando um spoiler aqui. Vamos voltar para o nosso Kanban de reembolso de despesas, tá? Etapa, vocês podem pensar como as fases. Então, em uma etapa de validação de documentos, o meu maior problema é a abertura de pedidos sem informações suficientes, tá? Para isso, eu posso ter um agente de triagem de reembolsos. Esse agente vai analisar cada solicitação, fazer a leitura de notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos para garantir que tem todas as informações necessárias. Todos os agentes e atividades automáticas que eu vou falar aqui podem e devem ser inteligência artificial. Seres humanos vão construir, né? Seres humanos vão revisar, seres humanos vão gerenciar, garantir que está correndo e fluindo muito bem. Mas os agentes de IA que estão executando o dia a dia, isso já vai eliminar, né, estresse, trabalho manual, erros humanos e manuais que são muito possíveis e prováveis de se acontecer. Então a IA vai otimizar tudo isso com as instruções e o gerenciamento correto, tá? Segunda etapa, uma classificação do pedido. Qual o problema? Pode ser uma triagem lenta desses pedidos. Podemos ter um agente especialista em políticas. Esse agente vai analisar as despesas e classificar em categorias pré-definidas, como transporte, alimentação, hospedagem e tudo mais. Além disso, pode encaminhar para o fluxo correto, dependendo de fatores como valor e departamento. Pode ser que esteja no fluxo errado, vai encaminhar para outro. Numa etapa de aprovação, pode ser um dos problemas que podemos enfrentar é que reembolsos podem ser aprovados fora da política. E com um agente avaliador dessas políticas, podemos conferir se o reembolso está de acordo com as políticas da empresa e tomar a decisão de aprovar ou reprovar esse pedido. Já numa fase de notificação de status, podemos ter alguns solicitantes sem visibilidade nenhuma do que está acontecendo. E aí temos um agente de comunicação com o solicitante.
Esse agente vai enviar atualizações automáticas para os solicitantes conforme aquele pedido avança no processo, né? Então, pode ser o pedido aprovado, reprovado ou pendente ali de revisão. E, por fim, temos a execução do pagamento, que aí o problema pode ser alguma integração ali com sistemas ineficientes. E aí temos um agente de pagamento de reembolso. Vai enviar as informações de pagamentos para sistemas externos e executar aí o pagamento do reembolso, tá? Então, todas as etapas desse processo serão possíveis através de um agente, tá? Agora, eu queria pular, e lembrando, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, vão mandando ali no QIA, tá? Depois eu vou dando uma olhada, tá? Tinha um conteúdo aqui que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu inclusive vi semana passada, tá? É de um post aqui, depois vocês vão ter esse documento, essa apresentação, e aqui tem o link da fonte, tá? Basicamente, quem compartilhou isso foram os CEOs da OpenAI, tá? E aqui temos a anatomia de um prompt, tá? Essa imagem é original em português, em inglês, tá? Mas foi traduzida aqui em português. Mas a explicação também eu consegui já manejar bastante, que ficou bem esclarecido aqui para vocês em português, tá? Então temos aqui a meta, o formato de retorno, alguns avisos e depois o contexto, tá? Essa é basicamente a forma como um prompt vai ser executado muito bem por uma IA, tá? Isso hoje foi, como eu disse, né? Foi compartilhado tendo em vista uma conversa, por exemplo, nossa com o ChatGPT, tá? Mas ainda é um prompt para uma inteligência artificial. Então, queria muito que vocês aplicassem esse conhecimento, né? Essa pílula que eu coloquei aqui nos prompts para a nossa Pipefy AI, tá? Começamos ali então com essa meta ou declaração do objetivo que vocês têm, tá? Escreva um objetivo claro e focado no início. Comece com frases como eu preciso, né? Acho que era outra aqui. Eu preciso ou eu quero, tá? Mantenha conciso, mas completo. Por exemplo, eu preciso de uma lista de pubs, gastropubs, tá? No centro de Londres, que servem assados de domingo, tá? Ou chamado Sunday roast, tá? É uma refeição típica de Londres, tá? Depois vocês vão colocar um formato de retorno. Especifique precisamente como você quer que as informações sejam apresentadas. Liste cada elemento necessário. Então vocês podem começar com, por favor, forneça a seguinte informação para cada entrada. Vocês vão listar todos os pontos de dados ali que são necessários e também incluir se vai ter algum requisito de formatação. Temos um exemplo aqui. Forneça o nome oficial do pub, ainda estamos naquele exemplo de pub de Londres, tá? Forneça o nome oficial, endereço completo, detalhes da reserva, preço do assado, tá? E acompanhamentos especiais para cada pub. Então, além de vocês já estabelecerem esse objetivo inicial, vocês vão ter já esse formato do retorno, que é como né, a IA, como o prompt, como a ferramenta que vocês estão usando de inteligência artificial, vai responder isso para vocês. Logo depois, a gente tem aviso, algum requisito que aquela IA tem que seguir, tá? Vocês podem descrever verificações ou validações mais críticas. Então, aqui vocês podem destacar alguma armadilha que vocês já podem prever, tá? Que a IA possa cair. E especificar ali critérios obrigatórios também. Exemplo, certifique-se que cada pub esteja operando e aceite reservas para domingo. Então, olha que interessante. Primeiro, eu falei que o meu objetivo era achar pubs no centro de Londres para um assado de domingo. Mas posso prever o seguinte: a IA pode me sugerir algum pub que esteja fechado, ou pode me sugerir algum pub que não funcione no domingo. E aí já vai sair do meu objetivo. Eu tenho que alertar para esses possíveis riscos. Claro que nem sempre vamos conseguir alertar de todos os riscos, mas são riscos comuns que podem acontecer nesse cenário que eu estou prevendo aqui para a IA. Logo depois, podemos finalizar aqui com um detalhe do contexto, tá? Então, são com informações contextuais mais relevantes. Compartilhe seu nível de experiência, algumas preferências de nota, mencionar alguma restrição, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo.
Já visitei a maioria dos pubs tradicionais no Soho. Soho é um bairro em Londres, onde tem muitos pubs, tá? E prefiro estabelecimentos menos turísticos. Olha que legal, não é necessariamente o meu objetivo. Eu só quero um pub no domingo em Londres. Mas, no meu contexto, eu falei o seguinte: a maioria dos pubs tradicionais desse bairro eu já visitei. E eu queria em lugares menos turísticos. Assim, a IA pode pensar em lugares que, pensar assim, né? Associar suas informações em pubs que fiquem em bairros menos turísticos e talvez algum em Soho, nesse bairro, que não seja tão tradicional, porque já sabe que eu visitei a maioria, tá? Estou procurando um lugar para levar a família que está visitando no mês que vem. Então, olha que interessante, ainda dei o contexto que é um lugar que eu quero levar a minha família. Então, pode me oferecer um lugar mais familiar. Posso falar uma informação, por exemplo, sou diabética. Então, talvez a sua sugestão pode estar ciente que vai ser um lugar com mais possibilidades. Sou vegetariana, sou vegana. Então, esse contexto vai ser importante para essas sugestões, tudo para o retorno da IA. Por que que eu quis compartilhar isso com vocês? Às vezes a gente pode achar que escrever uma frase para IA vai fazer ela executar tudo que a gente quer. E não é simples assim, pelo menos não ainda, tá? Precisamos da inteligência humana antes da inteligência artificial. A gente precisa escrever orientações claras, orientações detalhadas, utilizar as informações necessárias para que o agente trabalhe por nós. O agente é autônomo, nós só precisamos liderar ele antes, tá? Então, esse slide eu acredito que vai ser bem útil para vocês consultarem algumas dessas informações depois, tá? Vamos lá, pessoal, podem continuar enviando as perguntas, viu? Vamos lá. Tenho aqui três demos, tá? De casos de uso para vocês consultarem aí depois, tá? Uma das demos nem está aqui, viu? Eu tenho três vídeos prontos e o que eu vou mostrar aqui ao vivo não está aqui em vídeo, tá? Então vocês vão poder ver diferentes tipos de agentes que já foram criados, tá? Posso ter um agente financeiro que vai, por exemplo, automatizar o meu fluxo de validação de notas fiscais, tá? E aqui eu coloquei uma sugestão de início de prompt, tá? Que é uma das dicas que os CEOs da OpenAI não instruíram, tá? Então, isso é uma dica da Fernanda Cunha, coitada de mim. Mas é uma dica que faz diferença na Pipefy AI. É uma dica que faz diferença para o nosso agente de IA dentro da Pipefy em que dentro daquele objetivo, bem no começo do prompt, que aqui a gente tem a sugestão da declaração do objetivo, ao invés de começar com eu preciso, eu quero, eu necessito, você vai inserir a IA num contexto que você teria uma pessoa. Então você está personificando aquela IA. Você está falando, você é um analista financeiro que precisa ler e validar uma nota fiscal. Gente, eu já vi casos de uso que são engraçados, assim, de tão bons, mas que deu certo, a pessoa não quer nem mexer. É tipo assim, você é o melhor da sua área de RH em analisar currículos. Você já teve um que é tipo assim, você ganhou prêmios pela análise de contratos. Você está humanizando realmente aquele robozinho que está trabalhando para você, inserindo, né, aquela máquina num contexto que vai funcionar ali a seu favor, tá? Então, por exemplo, novamente eu coloquei isso aqui principalmente porque vocês vão ter a disponibilidade de consultar depois do ao vivo, tá? Então, vocês podem ver que a gente já publicou vários casos de uso com agentes de IA, tá? Não vou colocar o áudio, mas só para vocês verem aqui, ó, que no prompt a gente tem vários casos de uso. Eu coloquei aqui uma sugestão diferente da que está na demo, né? Ali, você está recebendo uma nota fiscal e seu trabalho, olha que legal, não necessariamente falei que a IA é uma analista ou a melhor da sua área, mas eu falei que o trabalho da IA é analisar e preencher os campos. Então, de qualquer maneira, eu estou oferecendo essas instruções,
né? Temos aqui, por exemplo, o caso de validação dessas notas fiscais. Então, uma coisa que vai ser bem importante para vocês lembrarem, tá? Vamos voltar aqui para o produto. Dentro dessa caixinha, eu escrevo o prompt, certo? O que eu estou escrevendo aqui, ó, é fixo. É uma informação fixa, não variável. Já quando eu clico nesse botão azul com mais, eu estou adicionando os nossos famosos campos dinâmicos. São campos que serão usados, analisados, lidos pelo agente para gerar os resultados que a gente quer. Então, se eu tentar criar um prompt, escrever um textão aqui, sem nenhuma informação dinâmica, sem nenhuma informação do meu card para IA analisar, não vai dar certo. Eu não vou conseguir nem criar esse agente porque eu preciso dessa informação que está dentro do card para ser analisada, tá? Então, nesse caso, a gente adicionou aqui um anexo da nota fiscal, tá? Esse campo a ser analisado pela IA pode ser uma imagem, pode ser um documento, pode ser texto, pode ser número, pode ser campo de conexão, ou seja, pode ser uma informação que está numa database conectada ao seu pipe, tá? Isso será possível de ser analisado. Depois até adicionamos aqui um campo de valor, tá? E aí podemos complementar o prompt da maneira que a gente quiser, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês que logo após a escrita aqui do prompt, é, a gente pode perceber que nesse caso não é um prompt longo, não é um prompt muito complexo. Então não é que vocês precisam seguir ao pé da letra todas aquelas orientações ali da anatomia de um prompt, tá? Muitas vezes, dependendo, claro, do seu caso de uso, um prompt menor pode dar certo. E vai dar certo, dependendo das suas regras. Se eu não tiver muitas instruções, eu não preciso ter um prompt muito grande. Se eu não tiver muitos riscos, também não preciso ter, tá? O mais importante que eu considero, após garantir que você instruiu o prompt muito bem, é testar. Sempre teste a ação, tente criar essa automação de inteligência artificial em um pipe de teste, viu que deu certo, aplica aí num processo que já está rodando, tá? Ou você pode aplicar num processo que está rodando em um card de exemplo também. Só não aplicar num card real até você ter certeza que aquela automação deu certo. Depois, vocês vão selecionar os campos para retornar os resultados, tá? São os campos que a IA vai preencher. Vamos voltar aqui para o produto, que logo eu vou explicar uma funcionalidade extra que vocês já estão vendo aqui, tá? Basicamente, aqui vocês vão escrever o prompt, selecionar o campo dinâmico, certo? Aqui embaixo, vocês vão selecionar os campos para retornar os resultados. São campos que precisam ali estar em branco para que a IA possa preencher. Esse aqui é todo o objetivo. A resposta da IA estará nesses campos, certo? Aqui vocês conseguem, inclusive, testar a ação antes de realmente ver a automação funcionando e rodando, tá? O que nós temos aqui no meio, de novo, tá? Também é uma funcionalidade que está em beta e nem todos estão com acesso a isso, tá? Mas podem me avisar quem não tiver com acesso. Novamente, eu vou pedir que esse aviso seja por e-mail, tá? Porque no chat eu não consigo ver, ou pelo QIA, porque no QIA eu vou controlando, tá? Mas nós temos aqui a opção de adicionar habilidades, tá? Também chamado de skills, tá? Em inglês. Aqui são habilidades para melhorar os resultados da nossa IA. No momento, olha, já rapidinho, já vou atualizar para ver se já vai funcionar. Nós temos apenas duas opções das habilidades, tá? Vamos usar aqui um card que foi criado, eu não sei se foi esse que eu usei. Não consigo ver, pessoal. Vou até trocar de empresa para ver se eu consigo ver em outra org, tá? Um segundo. Mas no momento eu tenho duas opções de skills, de habilidades, tá? Eu consigo ou adicionar um documento, ou eu consigo adicionar dados de um processo. No momento não tá dando. Então, depois, se vocês quiserem acesso, eu consigo liberar para vocês. Mas o acesso a documentos é basicamente anexar um PDF aqui, e aí esse PDF será lido e analisado pela IA, tá? No momento, vocês podem e devem testar para ver o que dá certo, o que não dá certo e dar esse feedback para a gente, mas existe uma solução para isso. Se vocês tiverem esse documento dentro do pipe, em um campo,
é só vocês adicionarem ele aqui, nesse botão azul de campo dinâmico, tá? Então, se o documento estiver aqui, ele já vai conseguir ser analisado da mesma forma que seria em habilidades, tá? Então, a única diferença é que em habilidades você não precisa ter esse documento em um campo, certo? Acredito que vocês vão fazer essa pergunta. Até quantas páginas é possível de se ler, né? A IA consegue ler esse documento. No momento, até 30, tá? Logo, acredito que isso vai evoluir, porque antes era até 20, tá? Então, os documentos, se tiverem mais de 30 páginas, vocês podem dividir esse documento, tá? Em ter mais de um, tá? E aí criem uma nova automação, beleza? Inclusive, o limite de 30 é disponível aqui nos campos para retornar os resultados. Então, uma IA, uma automação, pessoal, um agente de IA consegue preencher até 30 campos diferentes, tá? E esse mesmo limite é aplicável aqui para esse botão azul, tá? Para 30 campos. Então, vocês conseguem que uma IA analise até 30 campos e retorne os resultados ali até 30 campos, tá? E como eu disse, acredito que isso vai logo mudar. Eu só não consigo dar uma previsão para vocês, tá? O que eu sei informar para vocês é que, tipo, 3 meses atrás era 20 e hoje já está 30, tá? Então, é uma questão de desenvolvimento mesmo da nossa funcionalidade, tá? Já vi casos de uso também que dividem, tá? Então, às vezes tem 60, 90 páginas, dividem e depois juntam. Entendo que não é o caso ideal, envolve um trabalho manual, mas ainda é possível de se analisar dividindo, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso outro exemplo, porque eu tenho agentes prontos lá que eu queria mostrar para vocês. Bom, mas aqui vocês conseguem ver nesse vídeo aqui, cada formato de demo tá diferente, tá? Mas aqui vocês vão conseguir ver que eu criei um formulário inicial nesse pipe com um documento e já foi preenchida as informações que eu queria que fossem, tá? Então, tem um resumo sobre a nota fiscal, tem uma validação de conformidade, tem uma justificativa da IA baseado no meu prompt, certo? Tenho aqui também, deixa eu dar um pause aqui nessa demo, um agente de seguradoras, tá? Aqui é uma análise de sinistros. Então, novamente, uma sugestão de prompt, de como iniciar esse prompt, claro, tá? E aqui vocês vão conseguir ver que eu estou, por exemplo, preenchendo o formulário inicial. Aqui eu coloquei uma CNH. Como é que deixa eu ir no começo, para vocês verem. Uma CNH falsa, tá? Mas se colocarem a de vocês vai dar certo. Uma imagem de carro, tá? Estragado, né? Porque é uma análise de sinistro e a ordem de serviço, tá? Uma vez que eu vou criar esse card, a IA vai preencher todas essas informações aqui para mim, tá? Nome, CPF, RG, modelo e carro e cor do veículo, placa, a gravidade do sinistro, realmente o carro estava bem estragado, né? Os danos identificados, tá? Depois temos um resumo aqui dos reparos necessários, o que aconteceu, até o nome da oficina, da ordem de serviço, o valor total e o que eu mais gosto é uma comparação com a ordem de serviço e os reparos necessários. Então, aqui ele já identificou que a ordem de serviço descreve apenas um serviço de troca de óleo e manutenção geral, sendo que o estrago estava muito maior. Então, não condiz com o que a gente anexou aqui, tá? Então, nesse caso, o reembolso da minha análise de sinistro nem foi aprovado, tá? E aí vocês conseguem ver como que isso foi criado, tá? Aqui já estou no agente de A do meu prompt. Aqui eu já usei. Você é um analista que trabalha para uma seguradora. E repito, seu trabalho é analisar as imagens, e aí logo depois, que eu já dou esse contexto, né, do objetivo da IA, eu anexo os campos que essa IA vai precisar analisar. Essa prompt é um pouco maior, porque eu tenho mais instruções, mas eu posso ir adicionando esses campos dinâmicos na medida que se encaixarem ali no meu prompt, tá? E nos campos de retorno, eu tenho aqui vários. Vocês viram que vários foram preenchidos. Então é só eu ir selecionando e depois criar essa minha automação, tá? Tem até um exemplo final aqui que é um agente recrutador, tá? São processos de recrutamento. Aí aqui tem mais uma sugestão de prompt. É, Deixa eu apagar aqui. Aqui eu estou anexando para uma vaga específica um currículo,
tá? E logo na primeira fase, lembrando que gatilhos podem ser diferentes, viu, pessoal? Que eu estou usando gatilhos de criação de card. Então, esse agente já vai trabalhar naquela primeira fase. Mas podemos usar outros gatilhos também. Aqui já preencheu o nome do candidato, e-mail, nem tinha telefone, experiências profissionais, habilidades, nível de inglês e tudo mais. E até os motivos da seleção da aptidão do candidato para a vaga. Nesse caso, o candidato não está apto, tá? E tem uma análise aí da IA do motivo disso, tá? Como que isso foi criado? Nesse caso, o prompt é: você é um analista, né, de candidatos e candidatas se aplicando para vagas, e foi até simples. Aqui está o currículo da pessoa para você identificar, para você analisar, né, e as informações da vaga. Então, olha que legal. Essas informações são campos de conexão, porque eu tenho uma database dessas vagas. Então, tem o cargo, o departamento e uma descrição da vaga para ver se condiz ali, se está de acordo com o currículo daquela pessoa. Tá? E depois eu coloquei ali os campos para retornar os resultados, não só de informações do candidato, como também uma aptidão em relação àquela análise feita com os dados da database, tá? Então, depois vocês podem ver esses vídeos com calma. Gostaria de mostrar só esses três exemplos aqui principais. E aqui no nosso produto mesmo, na automação, vocês conseguem ver que eu tenho aqui três agentes já criados, tá? Então, dentro de um processo só eu tenho mais, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse caso de uso. Também é uma demo, mas é uma demo mais demorada, tá? Porque nós temos uns prompts maiores. E olha que interessante, esse prompt aqui é bem voltado para a área de TI, tá? Eu tenho alguns documentos, alguns campos que serão analisados que vão ter termos em inglês. Se a IA tá lendo termos em inglês, eu já vou prever que ela vai me responder em inglês, mas eu preciso que ela me responda em português. Então, eu vou falar isso no prompt, tá? É sempre necessário que a gente entenda os possíveis erros, a gente entenda o que a IA vai associar e através de testes também. Eu podia ter feito um teste e visto se a IA ia preencher em inglês para mim. Só quis me precaver aqui e já pedir para ser respondido em português, tá? Temos aqui um tipo de prompt que vai ter uma orientação bem mais detalhada, que inclusive poderia ser um documento, tá? Mas no momento não é. Ele é um documento, não é grande o suficiente para ser um documento, conseguir colocar isso somente no prompt, tá? Que é basicamente uma análise de critérios de risco, tá? E de. Vai ter cada critério aqui vai ter uma pontuação de 0 a 5 e a partir dessa pontuação, eu vou ter uma análise melhor de uma demanda aqui dentro de TI, tá? Então, é um prompt mais detalhado, mas que também funcionou muito bem, tá? Por último, eu tenho até métricas e resultados, apenas para mostrar para vocês um caso em que a gente consegue selecionar mais campos dinâmicos, tá? Se conseguirem adicionar até 30, tem essa permissão, essa disponibilidade. E depois a gente consegue, né, adicionar também muitos aqui nas opções de retorno, tá? Bom, pessoal, cobrindo isso tudo, eu tenho um slide aqui bem para mostrar para vocês um pouco das opções que nós temos de um time de agentes que está pronto ali para escalar a sua operação. De acordo com o prompt, de acordo com o gatilho certo, né, de acordo com os campos certos para retornar esse resultado, podemos aplicar aí para vários processos de RH, de financeiro, de atendimento ao cliente e até outros departamentos, tá? Logo vou cobrir as questões aqui, vou deixar 10 minutinhos porque eu estou vendo bastante pergunta. Mas, como vocês estarão disponíveis, estarão com acesso a esse documento, eu coloquei aqui alguns materiais de apoio, tá? Tem aqui o nosso suporte, temos a central de ajuda da Pipefy, inclusive temos um artigo sobre agentes de IA, temos a nossa comunidade e temos a Pipefy Academy, que é o que eu falei, o nosso canal ali, nossa universidade da Pipefy, para vocês assistirem cursos e obter essas certificações, tá? Sobre várias funcionalidades, inclusive lá temos as nossas masterclasses também. Uma dica, a gente tem masterclass lá na Pipefy Academy do ano passado que a gente falava sobre casos de uso diferentes com a inteligência artificial, tá? A gente usava termos diferentes, a inteligência artificial não estava tão robusta quanto está agora, mas já vai conseguir dar um cenário bem interessante para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Eu sei que aqui no chat tá com pergunta. Só quero ter certeza que vocês enviaram essas perguntas no nosso QIA.
tá? Porque eu vou cobrir as do QIA primeiro e eu vou acabar perdendo essas do chat. Então, por favor, mandem ali no QIA para eu ter certeza que eu vou cobrir, tá? É, vamos lá, pessoal. Vou dando uma lida aqui, tá? Pessoal, temos umas dúvidas aqui maior, tá? Mas eu acredito que temos duas aqui que eu procurei palavras em comum. Acredito que as duas vão cobrir mais ou menos a mesma coisa, tá? No momento, a nossa funcionalidade de assistente de IA, vamos voltar aqui, que é basicamente esse analytics, né? Que é a análise do pipe. E aqui o assistente de IA fora do pipe, que tem a ver com o nosso painel administrativo, a gente tem conexões diferentes para cada um. Então, o Analytics, a gente não consegue inserir nada lá, porque é um chatbot dentro do pipe, dentro da conversa, tá? Aqui, quando a gente cria um assistente aqui, deixa eu ir em um que já foi criado, nós temos as habilidades aqui dentro. Então, esse assistente consegue fazer uma pesquisa de database, de pipe, de documento e fornecer resposta baseado nisso. Contanto que a pessoa tenha acesso, tenha alguma solicitação dentro daquele pipe, por exemplo, ou seja, um documento de política de empresa e esse assistente vai ficar disponível para todo mundo, essa resposta consegue ser feita, tá? A pergunta foi em relação à conexão de databases com a IA, tá? Database e pipe, tá? Então, aqui a gente tem essa conexão disponível. Já, como eu disse, o Analytics, a gente tem somente uma análise em relação ao que tem dentro do pipe. Se vocês têm campos de conexão dentro do pipe, vocês conseguem ter alguma análise do Analytics em relação a esse campo, aos valores desse campo. E se a gente está falando do agente de IA, a gente consegue, que nem eu mostrei na demo, né, de nota fiscal, ter dentro dos campos de conexão alguma informação aqui que pode ser analisada. Só que isso precisa ser um campo de conexão dentro do seu pipe, tá certo? Acho. Tá, eu recebi uma pergunta aqui, várias perguntas sobre o limite que eu já falei, tá? Que são 30. E esse limite está correto, viu? Então eu vou fazer o seguinte, porque eu vi uma pergunta aqui que falou que conseguiu ler 20 páginas. Me envie, por favor, um e-mail, tá? Porque acho que pode ser uma questão de limite da sua org, que talvez não foi liberado ainda, tá? Então, esse limite eu sei que está atualizado, tá? Pessoal, temos os créditos de IA, tá? Que é diferente das automações, tá? Novamente, podem me mandar algum e-mail ali que eu encaminho vocês para essa solução. Não queria falar muito de precificação aqui, porque eu queria mesmo ensinar vocês ali o uso dos agentes de IA. Mas se tiverem curiosidade em relação a isso, o gerente de contas de vocês com certeza consegue solucionar. Se vocês não souberem quem é o gerente de contas de vocês, me mandem a dúvida que a gente cobre, tá? Como que funciona essa precificação. E novamente, quem quiser essa opção de habilidades, me avise, tá? No momento, até vi aqui com o meu time no, no nosso canal aqui do Slack, que está fora do ar porque está sendo trabalhado, tá? Hoje o dia inteiro vai ficar fora do ar. Mas vocês conseguem usar, acredito que a partir de amanhã, se eu conseguir liberar para vocês, tá? É só me mandar o e-mail também. Mas eu recomendo até que espere um pouco, tá? Isso aí vai depender de vocês, porque a gente nem divulgou tanto isso ainda. A gente divulga a partir do momento que tiver bem mais consolidado, tá? Eu já tentaria usar essa análise de documentos, né? Que é a skill principal, a habilidade principal é analisar políticas e documentos. O limite vai ser o mesmo. Então, anexe esse documento em algum ponto do seu pipe e utilize isso no prompt, tá? Pessoal, eu acredito que tem limite de caractere para o prompt, mas é maior do que aquele prompt que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou pegar essa informação e vou adicionar nesse doc, tá? Eu vou adicionar na meu slide.
tá? Porque eu acredito que é uma informação interessante. Não sei ao certo, tá? O número de caracteres, mas é bastante, tá? A nossa IA atualmente, pessoal, não consegue gerir ou analisar relatório. Novamente, se você extrair esse relatório em um documento e anexar esse documento, aí consegue. Claro, vai exigir um certo workaround, né? Um trabalho manual ali para ser analisado. É possível, mas hoje a gente não consegue conectar ainda o agente de IA com a funcionalidade de relatórios ou de dashboards, tá? Ou de painéis, certo? Agora, por exemplo, pessoal, para envio de e-mail, para vocês terem esse manejo de outras ações, é só vocês conseguirem estabelecer isso com mais de uma automação, tá? Vamos supor, um cart foi criado, tá? E eu criei um agente de IA. Aí esse agente de A vai preencher o campo X, tá? O campo de retorno vai ser o X. Eu posso criar outra automação para que quando esse campo X for atualizado, eu envio um e-mail, eu envio uma tarefa, eu faço qualquer outra coisa, tá? Inclusive, eu tive perguntas aqui em relação às outras automações que a gente tem. No fim do mês, eu vou fazer uma aula sobre essas outras automações. Vou falar um pouquinho de HTTP, de SLA, de tarefa, tá? Então, nem vai ser sobre IA, mas vai ser sobre as outras automações. Uma boa prática que vocês podem ter isso é aplicando aquela dica que eu dei para vocês. Não vamos usar a inteligência artificial sem a inteligência humana antes, né? É, sempre que esse agente de IA preencher um campo, se for possível, vocês podem adicionar uma revisão humana. Se for uma análise de contrato, um assunto mais sério, mais sensível a detalhes ali, vocês podem adicionar uma revisão humana e aí vai ser um campo de revisão humana feita. Se vocês clicarem esse revisão humano feito, aí vai desencadear outras ações, como esse envio do e-mail, tá? Vamos ver. Perfeita sugestão, tá? Uma masterclass falando de SLA. Já vou cobrir um pouco no final do mês, tá? Inclusive, vou falar aqui, ó, sobre a ação de aplicar regras de SLA e aprender a manejar ali com os campos de data de vencimento, da fase, do processo. Mas se realmente tivermos conteúdo ali para uma aula só, com certeza farei, tá? Pessoal, os agentes, eles estão ligados somente ao pipe. O agente não está relacionado à pessoa, ao usuário que criou, tá? Se eu criei um agente aqui, as outras pessoas envolvidas nesse processo, se forem admins, terão o mesmo acesso de edição, tá? Então, vai depender da permissão do usuário dentro do pipe, mas cada agente está conectado somente ao pipe, tá? Está conectado ao pipe e não à organização também. Dentro do meu pipe, eu posso ter vários agentes, mas esses agentes, eles podem ser conectados por pipes conectados. Cada agente vai ser, fixo àquele pipe, tá? Deixa eu ler umas dúvidas finais aqui, pessoal. Gostei muito dos exemplos que eu li aqui no chat, viu? Consegui ler alguns exemplos aqui no chat. Bom, pessoal, a questão do gatilhos pode ser qualquer gatilho, viu? Para utilizar, qualquer, assim, quase todos, tá? Sei lá, quando um alerta for acionado, vocês conseguem criar esse agente de IA, tá? Vai depender do objetivo de vocês, por isso que eu coloquei as demos ali no nosso conteúdo aqui, ó, para vocês verem alguns exemplos, tá? E o exemplo que eu dei aqui, acredito que eu vou finalizar aqui com essa pergunta, pessoal. Por favor, me enviem. Tem uma pergunta aqui se a IA consegue avaliar imagens. Consegue, viu? Inclusive, o exemplo que eu mostrei aqui é a IA avaliando imagens do carro estragado, né? E comparando isso com uma ordem de serviço, tá?
Então, vocês podem encaminhar essas dúvidas para mim pelo e-mail, tá? E lembrando também o assistente, né? Que eu tive perguntas aqui sobre o assistente. Depois a gente vai fazer uma aula sobre isso, tá? Eles serão definidos ali para as pessoas que vocês definirem que tiver permissão a determinada informação. Então, se a pessoa pedir informação sobre um pipe que ela não tem acesso, não vai ter essa informação. O assistente sempre vai levar em consideração a permissão, o nível de acesso desse usuário, tá? Eu queria cobrir essa dúvida aqui que eu vi no chat também, sobre essa página aqui, ó, que é agentes de reembolso de despesas. Vocês conseguem sim ter um agente para fazer várias ações. Talvez até consigam ter um agente para fazer todas essas ações. Vai depender sempre dos gatilhos e da ação que você quer que esse agente execute, né? A ação que o agente vai executar pode ser mais de uma dentro daquele prompt. Você pode escrever um prompt grande e pedir para ele, né, dar mais de uma resposta. Até porque você tem a opção de selecionar até 30 campos para serem preenchidos. Mas eu não exageraria, não vamos exigir tantas coisas diferentes de um prompt só. Você já está dando mais probabilidade daquela IA dar alguma, né, alucinação, porque você está pedindo muitas coisas, sendo que o objetivo tem que ser um. O objetivo é um, pode ser para vários campos diferentes. O objetivo pode ser relacionado, então pode ser mais de um, mas se você começa a exigir muitas coisas para problemas diferentes dentro de um mesmo prompt, é provável que não dê certo, tá? E, é claro, o gatilho. Vamos supor que eu quero um agente sempre que um campo for preenchido. Então, se eu quero um outro agente quando o card mover de fase, eu não posso usar isso no mesmo agente, no mesmo automação. Eu preciso criar dois diferentes, tá? Então, aqui é um exemplo de agentes separados que podemos ter, mas, claro, dentro do seu caso de uso, você pode conseguir encaixar dentro de um só, tá? Pessoal, já passei uns minutinhos aqui do nosso tempo. Muito obrigada pela participação de todos. Acredito que conseguimos aí agregar muito ali para o conhecimento de vocês de agentes. E meu e-mail está ali no chat para quem quiser entrar em contato comigo, tá? E se não conseguirem anotar o meu e-mail, não se preocupem. Até quinta-feira eu vou enviar o e-mail do meu endereço de e-mail, tá? Para vocês com a gravação dessa aula e esse material de apresentação. E prometo colocar aqui o limite de caracteres do prompt, tá? Que é uma informação que eu fiquei devendo para vocês. Tá certo? Obrigada, pessoal. Tenha uma ótima semana. Tchauzinho.